Uma boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para poder fazer esse trabalho das gravações, onde o irmão tem o culto online, podendo acompanhar os louvores, as orações e a palavra pregada, palavra do Senhor. Deus te abençoe. Vivemos tempos difíceis, mas nós percebemos que Deus tem guardado a cada um de nós, nos protegido. A Ele toda a honra, toda a glória. Graças damos a Deus por todas as coisas. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que Deus nos dê direção. Ao mesmo tempo, a igreja nesse momento deve estar reunida e celebrando a ceia, celebrando a comunhão. Nem todos podem participar. Orem por nós, nós oramos por vocês. Isto é igreja, não é templo, mas igreja. Igreja somos nós. Lemos assim no Salmo de número 96: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Deus nos abençoe. Vamos orar buscando uma orientação de Deus para este culto. Senhor Deus, querido Pai, aprove ao Senhor dar uma parada na correria do mundo. E nós, como crentes, como filhos teus em Jesus Cristo, temos buscado a tua presença onde estivermos, onde estamos, sempre orando, sempre falando com o Senhor e buscando em ti o refúgio. Tu és a nossa rocha, tu és o Todo-Poderoso. E tira o temor dos nossos corações, dá a tua alegria. Queremos tributar louvores ao teu nome, queremos cultuar a tua santa presença, a presença no nosso meio, no seio dos lares. Que o Senhor nos dirija em tudo, que a tua palavra atinja os seus objetivos, nos ensinando, que possamos não ser ouvintes desatentos, mas ouvintes praticantes da mesma. Tua bênção, a tua orientação pelo teu Espírito, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Não há nada melhor do que nós podermos louvar, estarmos aqui adorando o Senhor, nossas vozes, meus irmãos, podendo adorar, louvar o santo nome de Jesus. Sobre
Seu Senhor.
nos dirija nessa palavra e vamos falar hoje sobre a resposta certa. O versículo que nós vamos usar é o de Provérbios, capítulo 16, versículo de número 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que Deus nos abençoe para essa palavra. A primeira coisa que salta aos nossos olhos nesse versículo é que o coração do homem pode fazer planos. Nós dependemos sempre de Deus, falamos do Senhor, acreditamos na direção dele, confiamos nessa direção e, ao mesmo tempo, pensamos: e o nosso lado, e a nossa parte, o que podemos fazer, não podemos fazer? Então a Bíblia está aqui autorizando que o coração do homem pode fazer planos. Qual é o seu plano? Quais têm sido os teus planos? Nós podemos pensar em bons planos, planos que cada um de nós pode ter normalmente, sinceramente, diante do Senhor. Por exemplo, o plano de uma viagem. Hoje em dia não, ninguém está programando viajar, mas é algo que você pode pensar, é algo que você pode economizar, começar a pagar aí as parcelas de uma viagem bem gostosa pelo nosso Brasil, pelas ricas paisagens, pelos estados, ou quem sabe uma viagem para o exterior, por causa de família ou simplesmente para passear. Você também pode fazer o plano de adquirir algo. Nós sempre pensamos no carro, na casa, claro, mas algo menor, algo que nós precisamos, sentimos a necessidade, então você pode fazer plano de adquirir isto. Também podemos fazer planos audaciosos. Olha, eu quero mudar de emprego, eu não estou ganhando tão bem assim, eu vou mudar de emprego, tenho alguém que está me chamando para ir trabalhar lá. Você pode fazer esse plano para a sua vida, sendo melhor para você. Nós podemos pensar nos irmãos, nos jovens aí, planos para casamento. Muitas vezes um plano para o namorado, namorada, muitas vezes o plano para o noivado e também para o casamento, para se unir a uma pessoa. Não tem nada de errado quanto a isto. Deus autoriza na sua palavra, o coração do homem pode fazer planos. Como falamos de casamento, falamos também em planejar filho ou filhos. Chega o tempo certo e se planeja para isto, não tem nada de errado, é muito bom pensar em ter filhos dentro do casamento. Coisas mais simples como o almoço de domingo, de casal e filhos que estão ali mais juntos nesse isolamento, é um almoço de domingo e nós podemos sim fazer planos para este almoço. Temos muitas professoras na nossa igreja, as professoras fazem o plano de aula, se miram naquilo, traçam as diretrizes para o que vão ensinar para os seus alunos. Tudo isso é muito correto. Falando de planos, quantas pessoas, quantos de nós fizemos planos para o ano de 2020? Quantos sonhos, quantas coisas gostaríamos de realizar, dentre estas faladas e outras tantas, mas esse ano de 2020 está sendo bem diferente. E aí é que entra a mensagem como um todo: o coração do homem pode fazer planos. Você fez os teus planos para 2020, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa, o que deveria acontecer está acontecendo nessa pandemia. Não é a nossa vontade, não é o nosso plano. Ninguém gostaria, ninguém está entendendo o que está acontecendo, mas é a resposta certa do Senhor e é esta que vale. Se sujeite à vontade do Senhor. A rotina segura da família
quando alguém sai de casa para trabalhar, havendo essa necessidade, afinal se pensou que essa pandemia fosse de 1 mês, no máximo 2 meses, lá se vão 3, 4 meses. Então temos que sair para trabalhar, estamos voltando aos nossos cultos presenciais. Ninguém aguenta ficar tanto tempo parado, isolado, como se fosse ficar isolado numa ilha, sozinho ou com algumas poucas pessoas, e temos que trabalhar. É o pão de cada dia. As crianças hoje estão em casa, poderiam estar ali na escola, no tempo que elas estariam aprendendo, tendo uma vivência social, mas elas estão em casa. Também uma simples ida ao mercado, com máscara, álcool gel, precisamos comprar aquele alimento. E também a saudade dos nossos cultos. Foram abalados estes momentos e estamos voltando agora aos poucos. Quarta-feira tínhamos 3 irmãos orando, cultuando ao Senhor, mas faça isso na sua casa e podendo, esteja aqui conosco na igreja, reunidos em igreja. Mais do que isso, muitas pessoas viram seus planos de meses ou até mesmo de anos serem completamente desfeitos. Quais esses planos? Planos grandes, por exemplo, formaturas. Há uma aglomeração de pessoas numa formatura, se adiou, não se teve aquilo presencial. As festa de aniversário, uma festa de casamento, muitos casamentos foram adiados ou foram feitos sem festa, apenas a união ali do casal diante do juiz, não podendo casar na igreja, naquele sonho da moça, do vestido de noiva, recebendo parentes e amigos e os parabéns. Tudo mudou, mas planos dos homens, resposta certa de Deus. Na palavra de Deus nós aprendemos a maneira que Deus vai agir para nos dar a resposta certa. Então você deve seguir a palavra de Deus, você já tem a orientação do que é certo, do que vem da parte de Deus. Então você planeja algo, não há nada de errado em ter planos, planejamento, mas a resposta certa, lembre-se, vem de Deus. Um exemplo que temos disso, de um plano para ser bem sucedido, é o plano de construir uma casa. Apenas um exemplo que nós queremos dar nesta noite. A Bíblia diz: você tem os recursos para começar a construção? Você guardou, você já estudou a medida para não sair do orçamento? Você tem os meios para concluir? Às vezes pensa que é só levantar a parede, colocar um reboco, mas a finalização na parte elétrica, a pintura, se gasta muito. Então você tem todos os recursos para concluir aquela obra, todos os meios, e a Bíblia ensina que, em primeiro lugar, você deve se aceitar e fazer as contas. Se assente, espere, pare. Fique sentado um pouco, fazendo esses cálculos, já é a maneira que Deus se agrada, é a maneira que Deus usa para o teu plano poder ser segundo a vontade dEle. Quem faz tudo rápido, sem calcular, sem pôr no papel, não estará fazendo com que Deus dê uma resposta para o seu plano, mas Ele quer te dar a resposta certa. Segundo lugar, calcule a despesa. Então aí entra a parte financeira, o empréstimo, vale a pena fazer um empréstimo? Tudo isso você tem que levar em conta segundo a palavra de Deus. E aí verificar se tem os meios para concluir, como já dissemos, esta somatória. Se assente primeiro, calcule a despesa, verifique se vai dar para terminar. Ainda o texto que nós tiramos esse contexto diz assim: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem de você, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar.
Então, claro que Deus trabalha com o que é certo. Ele não quer trabalhar com o nosso ímpeto, com a nossa vontade. E aqui fala do coração, só porque deu do coração. Portanto, é assim que Deus age. A resposta certa dele vem quando nós damos esses passos. Planejamos, mas nos assentamos, calculamos, verificamos e terminamos a obra. Esta é uma resposta certa do Senhor. Temos dois inimigos dos planos também colocados dentro da palavra de Deus. Em primeiro lugar, é o coração do homem que está fazendo os planos e que o coração do homem é enganoso. Então, nossos planos partem de um coração que é enganoso. Ele nos engana muitas vezes, nos leva a fazer coisas erradas. Você pode planejar de coração, com vontade realmente, mas espere a resposta certa do Senhor. Então, esse primeiro inimigo é o próprio coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Segundo lugar, outra coisa que estraga os nossos planos, segundo a palavra de Deus, é a ansiedade. E quando falamos de ansiedade, sabemos que milhares e milhares de pessoas são ansiosas. Milhares e milhares de pessoas têm sua alma rasgada, a preocupação exagerada. Como se diz, o ansioso morre todo dia. Parece que todo dia esse vírus vai pegar o ansioso. E ele vai sofrer e vai partir. E morre-se todo dia. E se nós estamos aqui, não morremos. Agora, quem não se preocupa, quem não vive ansioso, morre uma vez só. Se tiver que acontecer por isso ou por aquilo, morre uma só vez. Então não morra todo dia. Eu falo isso para mim, Deus fala isso ao meu coração, e eu falo ao seu coração. Quanto a isto, a ansiedade não serve para nada, não nos ajuda em nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Diz a palavra lá em Provérbios: a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem faz mal. Então, nós temos um coração enganoso, nós temos uma ansiedade nesse coração, nesse nosso viver. Então, são dois inimigos para fazermos planos. Então, controle isso para a sua vida e espere a resposta certa do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, temos três amigos dos planos, e aí estará a resposta certa do Senhor. Em primeiro lugar, os conselheiros. Já vai estar dentro da resposta certa do Senhor. Então você fez o plano, se juntou com pessoas, se reuniu, fez um conselho. Por exemplo, a família vai sair de férias, um bom tempo de sair de férias e fazer uma viagem. O homem planejou para onde ir, mas a família, a esposa, os filhos podem não querer ir para aquele lugar. É bom que haja um consenso, que se converse quanto a isto, que haja conselho. Outra coisa na firma, você tem uma decisão para tomar, chame gerentes, chame pessoas ligadas ao assunto para te ajudarem. Então, conselheiros é uma determinação de Deus para dar a resposta certa. Então você faz planos e vai sozinho, a resposta certa virá do Senhor e pode ser bem diferente do que você pensou. Agora, com conselheiros, como diz aqui em Provérbios, os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Então Deus mesmo está dizendo: olha, eu já preparei, já escolhi que fosse assim. Com conselheiros você terá um bom êxito. Essa será a resposta certa, e já é uma resposta certa que o Senhor está nos dando. Também lemos assim: onde não há conselho, fracassam os projetos. É palavra de Deus. Mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Confie nisto. Não fique sozinho,
em qualquer assunto, em qualquer planejamento, em qualquer plano, porque o conselho, os conselheiros, como temos na igreja, uma assembleia para um conselho, para que se chegue num denominador comum para a maioria, que será então para todos. Então, os conselheiros, não esqueça disso. Em segundo lugar, a diligência. O que é diligência? É o cuidado aplicado na execução de uma tarefa. É algo que vai ser bem feito, então você deve ser diligente. Então Deus diz, se você for diligente, se você tiver conselheiros, tem tudo para dar certo o seu plano. Olha só como funciona. Não vá com a cara e com a coragem, pensando, eu vou pela fé, Deus vai abrir as portas, eu vou conseguir. Deus não diz que será assim. Sobre diligência, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Quantas vezes tomamos decisões rápidas, com pressa, e isso pode nos levar à pobreza, porque fizemos um erro, um investimento, uma compra, um cartão de crédito que estourou, não paramos, não nos assentamos, não fizemos os cálculos que se eu poderia pagar, esqueci que não tem muito dinheiro agora, estamos trabalhando menos, é um problema seríssimo, mas seja diligente. E em terceiro lugar, dentro da resposta do Senhor, claro, a questão da sabedoria. Lá em Eclesiastes 10:10 diz assim, se o machado está sem corte, e você vai lá para cortar a madeira, não afia esse machado, é preciso redobrar a força, então você vai gastar mais energia, mais força, tentando cortar com aquele machado não afiado. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Deus nos deu sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Mas nesse caso, uma pequena inteligência vai dizer que você precisa afiar. Tem uma pedra, tem um amolador. Então você resolve o problema com sabedoria. Então eu planejo cortar aquela árvore, mas tem um machado aqui sem fio que não está afiado, mas eu vou usá-lo assim mesmo. Então não vai sair boa essa tua obra não, você vai gastar muita energia e talvez nem consiga fazer o seu trabalho, mas Deus diz que com sabedoria você vai lá e afia e faz uma coisa bem feita. A primeira parte foi essa, o homem pode fazer planos, mas temos aqui um mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esperem no Senhor, confie totalmente nele. Então vejamos alguns passos aqui que nós temos aprendido, e aqui vai entrar a oração. Não falamos ainda da oração porque ela é destacada agora. Primeiro, faça o seu plano, não há nada de errado em fazer planos. Segundo lugar, ore a Deus submetendo o seu plano. E a oração não é a oração dizendo, Senhor, eu quero que aconteça e que seja assim, não. Senhor, meu Deus, me ajude para esse plano que eu quero realizar. Será que eu estou na direção certa? Será que isso é o melhor para mim, para a minha família? Ajuda-me, Senhor. Eu planejei, mas eu quero executá-lo segundo o seu querer. Eu quero ter uma resposta certa do Senhor. Terceiro lugar, ore a Deus para executar esse plano. Agora você já comprou material, você precisa também de sabedoria, de inteligência, de pessoas que vão te ajudar a executar o seu plano, para que não aconteça nenhum acidente. Olha só, a Bíblia é rica, é sábia, nos ensina muitas e muitas coisas. Em quarto lugar, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Pode não sair exatamente do seu jeito, eu quero dizer que bom que não saiu do seu jeito, mas será o melhor para você. Você planejando, com os conselheiros, com diligência, com sabedoria e oração, tudo dará certo
Deus vai te responder e o que acontecer será a resposta certa dele para a sua vida. Lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, nós lemos assim, Jó dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, que tanto sofreu, que tanto perdeu, ele fez o plano de ter tudo aquilo e conseguiu, porque conseguiu no Senhor. Mas a resposta veio de Deus que ele perderia tudo. No final ele vai ter tudo e até em dobro. Mas em determinado momento, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O meu plano pode ser frustrado, mas os planos de Deus nunca serão frustrados. Uma outra resposta certa do Senhor é aquela que nós aprendemos em Tiago 4, versículo 13, que é o contexto do se Deus quiser. Tiago 4,13, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, tudo planejado pela pessoa e não há nada de errado. Hoje ou amanhã ir para tal cidade, passar um ano, negociar, ou passear, ou viajar, e ter lucro, ou gastar dinheiro com coisas gostosas, passeios para onde você vai, está tudo certo. Só que há o complemento. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você fez planos, mas a resposta certa é a do Senhor. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Creia, confie, saiba que é desta forma. Não sabemos nem se viveremos amanhã para planejar o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, o amanhã pertence ao Senhor, como também faremos isto ou aquilo. Vou acordar amanhã, se o Senhor quiser. Vou almoçar amanhã, vou trabalhar amanhã, vou estudar amanhã, vou dar aula online aí para as professoras. Vou fazer isto ou aquilo, se Deus quiser. Esta é a resposta certa. Isso glorifica a Deus, isto exalta a Deus, coloca a Deus acima de tudo. Saia você dos seus pensamentos, tenha assim os seus planos, mas não pense que eles serão executados se você está fazendo tudo de forma errada e não esperando do Senhor, porque a resposta certa, na verdade, vem dele. Mas, irmãos, olha, não pense também que Deus luta contra você, porque Deus tem bons planos para nós. Eu me lembro que eu trabalhei todo o meu tempo lá no Bamerindos, no banco, e aí Deus me chamou para seminário, para dirigir uma igreja, estar aqui hoje pregando, depois de tanto tempo, graças a Deus por isso, eu louvo ao Senhor pelo plano dele para a minha vida, para a vida da minha família. Fui lá sem as condições, fazendo as minhas contas, sabendo que tudo estava bem apertadinho, mas com fé, confiando, sabendo que dava para ir, dava para terminar. E Deus me colocou aqui para estar pregando a palavra junto com os irmãos, principalmente aqui da Maranata. Deus tem bons planos para nós. Lemos aqui em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, na verdade, nós queremos muitas coisas e Deus não é contra isso, não. Deus não vai fazer sempre assim, olha, eu vou fazer bem ao contrário. Não, nós não
Muitas vezes planejamos e conseguimos, conforme planejamos, temos as dificuldades normais para pagar algo que adquirimos, mas acaba dando tudo certo. Deus quer o nosso bem, irmãos, não quer o nosso mal, não quer lutar contra a gente. Nós que não devemos lutar contra Deus e aceitar sempre a sua vontade e agradecer em tudo, dar graças em tudo. Quais são as condições para receber a resposta certa do Senhor? São 3 coisas. Primeiramente, para vivenciar os planos de Deus, devemos renunciar o nosso eu. É o faça-se a tua vontade e não a minha, na oração do Pai Nosso. Até Jesus nos ensinou, até Jesus orou dessa forma: passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade e não a minha. Então vamos renunciar ao nosso eu, porque nós não temos, porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal para gastar com os nossos deleites. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso ser, sabe o que é que nós estamos pedindo, se é para o bem ou se é para as vanglórias pessoais. Em segundo lugar, para vivenciar os planos de Deus, devemos aceitar os seus propósitos. Há um propósito de Deus. O meu propósito, como já disse, era ali estar trabalhando naquele banco, mas o propósito de Deus foi me chamar e me colocar no ministério. Eu dou graças a Deus por isso, e eu quero seguir os propósitos dele. Você também deve querer saber reconhecer e aplicar os propósitos dele na sua vida. Falamos de casamento, então você pode pensar: eu quero casar com aquela pessoa. Ora, eu um dia planejei casar com a Claudete e ela é minha esposa por todos estes anos, com gratidão a Deus pela esposa, pela família que Ele me deu. Mas eu planejei, entrei no casamento e Deus me abençoou em todas as coisas. Eu sempre vi esse propósito na minha vida. Eu estava na igreja, segui os passos do Senhor e sigo até hoje, seguirei até a morte, porque é o melhor, é o caminho apertado, difícil, mas que conduz para a salvação. Outro caminho é largo, espaçoso e leva para a perdição. E em terceiro lugar, quando vivenciamos os planos de Deus, somos bem-sucedidos. É a vitória, é a certeza da vitória. Vivenciar os planos de Deus, ou que os nossos planos sejam executados, mas é a resposta final de Deus, então somos bem-sucedidos. E eu encerro, irmãos, com esta ilustração, talvez já conhecida de todos, mas é a ilustração do náufrago. Estava ele lá no navio e esse navio afundou, mas ele sobreviveu. Nadou até uma ilha, mas uma ilha onde ninguém chegava até lá, uma ilha desconhecida. E ele então pensou: como eu vou sair daqui? Mas teve que se acostumar com aquela ideia, porque não passava nenhum navio ali perto, não passava nem avião. A ilha pequena, não tendo ninguém, começou a pegar alimento dali, e o tempo foi passando, ele se acostumando com aquele ritmo, mas sempre pensando: alguém poderia me salvar. Até orava a Deus: Senhor, me salve dessa situação. Ele um dia foi pescar para a sua alimentação. Quando ele voltou, ele viu a sua cabana em chamas. Ele tinha feito então a sua cabana, tinha feito a sua tenda ali para se proteger, mas o fogo consumiu. Aí sim que ele ficou muito triste, se abateu e desmaiou ali na praia, pensando: agora está tudo acabado, até o pouco que eu tinha Deus me tirou. E ele nessa situação, pensando, está sonhando, ouve passos, pessoas chegando, tocando nele, e ele desperta, e aquelas pessoas que estavam ali para salvá-lo disseram: olha, nós nunca iríamos te encontrar, mas te encontramos porque vimos a fumaça, muita fumaça saindo daqui, aqui não tem ninguém, fumaça, nós viemos ver o que estava acontecendo e
te encontramos. E aí ele pôde entender que ele fez os planos para a sua sobrevivência, não havia nada de errado de fazer ali a sua cabana, pegar a sua alimentação, mas ele confiou naquilo. Mas a resposta certa veio do Senhor. Quando tudo pega fogo, a fumaça, o aviso, a salvação. Ele aprendeu, portanto, que Deus fez isso com ele para o seu próprio bem e o salvou, o livrou daquela situação. Muitas pessoas dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade, isso não está na Bíblia. Deus escreve sempre certo por linhas certas. Sempre Deus estará acertando. Deus não faz nada pela metade, de qualquer jeito. Faz sim da maneira dele, do jeito dele. Às vezes não do nosso jeito, mas o jeito acertado, o jeito dele. Portanto, meu amado e querido irmão, pelo versículo que nós lemos, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós temos a vida pela frente, Deus há de nos permitir, se for da vontade dele, se Deus quiser. E aí já estamos fazendo planos, como tivemos o plano de voltar a nos reunir na igreja. Voltamos exatamente numa quarta-feira de oração, buscando a Deus, clamando pela vontade dele para as nossas vidas. Estamos novamente, ao gravarmos essa mensagem, mas estamos pensando em nos reunir no domingo. Enquanto você está ouvindo aqui, poderemos estar reunidos, se Deus permitiu, no culto presencial. Mas faça sim os seus planos, mas os coloque diante de Deus, com sabedoria, com oração, com discernimento, diligência, com os conselheiros também, e Deus estará te dando a resposta certa. Siga esses passos e seja feliz no Senhor. Tenha a vitória que o Senhor tem para você. Ele quer o teu bem, fará o bem para você. Amém. Posso pensar sei que feliz é o homem que crê. Quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, quero mostrar Cristo Jesus. Eu quero cantar, quero viver, Cristo Jesus. Um famoso escritor estava em sua sala de estudo, pegou a caneta e começou a escrever.
No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar. Tive que ficar em cama por um bom tempo. Neste mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte de meu pai. E meu filho fracassou em seu exame médico porque teve um acidente de automóvel e ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda. Ao final escreveu: foi um ano muito mau. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e voltou com outro papel que colocou ao lado daquele de seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz de minha vesícula biliar, depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo sem nenhuma sequela. Ao final ela escreveu: esse ano foi uma grande bênção. Eram os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vista diferentes. Se refletirmos bem, temos inúmeras razões para ser gratos a Deus. Não é a felicidade que nos torna gratos, mas sim a gratidão que nos faz felizes. Sempre há algo para agradecer. Você escolhe como escrever sua história. Obrigado, Deus, por mais um dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe você, o seu lar. Que todos tenham uma boa semana.